Ninguém lembra? O tema foi: por que as pessoas se afastam da igreja? Né? Quem esteve aqui semana passada pode saber um pouquinho por que as pessoas se afastam da igreja. Estou dentro da igreja, acaba se afastando. Né? Por quê? Hoje a gente vai dar continuação, né? A gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, 14. Abram lá suas Bíblias, seus iPads, né? Seus notebooks, seus tablets. Abram lá, Lucas 15, 14. Recebe. Então, quem não estava aqui, filho pródigo. O que significa pródigo? Quem foi no retiro, a pastora falou isso lá. Pródigo. O que significa essa palavra pródigo? É gastador, né? Que é insensato. Né? Então, assim, esse foi um filho pródigo. Ele chegou e pediu ao pai dele: não, pai, eu estou cansado de ficar aqui, eu quero a parte da minha herança e eu quero viver minha vida. O pai, sem titubear, sem questionar, o que ele fez? Dividiu a herança entre os filhos e deu a parte dele. E ele foi. Né? Foi embora da casa do pai e gastou tudo. Viveu a vida do jeito que ele queria, talvez a vida do jeito que ele sempre sonhou. Né? Então, o que fala? Ó, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, querido, você acha que foi fácil para esse filho pródigo? Padecer necessidade, aquele cara que teve tudo na casa do pai, acabou saindo, e quando ele saiu, ele teve tudo também. Né? Quando ele saiu, não sei, talvez ele gastou o quê? Com mulherada, gastou aí nas farras, nas festas, gastou aí, enfim, né? Bebedices, drogas, viveu a vida do jeito que ele sempre sonhou. E nisso ele gastou tudo que ele tinha, toda a herança dele. Então, assim, ele sempre foi acostumado a ter tudo. Só que aí chegou o momento de escassez, um momento de necessidade. Você acha que quando ele estava lá nas baladas, no churrasco, tomando uma, né, cheirando um pó, enfim, sei lá o que ele fez com esse dinheiro, será que ele estava lembrando do pai dele? Poxa, eu estou aqui feliz, meu pai está lá triste, né, esperando eu chegar. Tá. Será que ele lembrou? Eu acho que não também. Acho que nesse momento que ele estava lá feliz, vivendo do jeito que ele sempre sonhou em viver, acho que ele não estava nem lembrando que ele tinha pai naquele momento, naquela situação. Só que chegou um momento que ele se lembrou do pai dele. Qual que foi esse momento? Quando ele perdeu tudo, aí que ele caiu em si. Então olha só. E houve naquela terra ele pegou a herança dele, foi para longe, muito longe, uma terra bem distante mesmo, né, do pai, onde o pai morava. E houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Olha só, que ponto que esse filho pródigo chegou? De viver um mundo de deslumbramento. Uau, nossa, como é bom aqui, né, varar a noite numa festa, colocada, né, o pessoal fala, né, cheirou, fumou, que alegria, que maravilha e tal, no outro dia acordar a hora que quer, e depois sair com quem quer, cheio de amigos por perto, olha aí a minha galera, né, e tal, tudo muito feliz, tudo muito bom. Só que aí chegou esse momento, que tudo acabou. E agora, José? O povo sumiu, quem é que conhece assim, esse texto? Conhece? Falei, agora, José, o povo sumiu, a luz apagou, enfim, ninguém conhece não, gente? Essa parte aí não é bíblica não, gente, não é bíblico não. Então, e agora, José? Tudo acabou. Então, assim, quando a gente tem as coisas, já parou para perceber? Eu acho que algumas pessoas, que o Adriel mesmo já me falou situações dessas. Quando tinha dinheiro, os amigos chamam para ir para a festa, vamos lá e tal. Você tem um monte de amigos. Mas é quando você está sem nada. Quando você tem carro, né, Fabi? Às vezes chama, passa aqui em casa. Agora quando você não tem. Carro, né? Hã? Exemplo antes, quem tem carro. Justamente. O carro está na oficina, não aparece um amigo. Vendeu o carro, ninguém te chama mais para as festas. Você se torna uma pessoa desinteressante. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Vocês viram? Que ele queria comer lavagem. Queria comer aquilo que os porcos comiam. Tanta fome que ele estava passando. Porque naquela época, né, houve fome lá naquela terra que ele estava. Ele queria comer a comida dos porcos. E o que aconteceu?
e ninguém lhe dava nada. Então ele se tornou inferior aos povos. Imagina a comparação, querido. O que é que Deus está fazendo? Nós, quando saímos da igreja, vamos para o mundo, vivemos da forma que nós queremos. Eu sempre sonhei em fazer isso, sempre sonhei, enfim, fazer da forma que nós queremos. Vai chegar a situação que nos encontraremos aqui, ó, perdidos, sem ninguém, sozinhos. E o Pai, ele vira as costas para a gente? Isso é o melhor de tudo. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Que Pai maravilhoso que é esse, hein? A gente peca, a gente erra, sabe que é pecado, mas vai lá e peca. Sabe que isso é errado, mas vai por esse caminho. A gente quer fazer as nossas próprias vontades, né? E o nosso Deus, ele nos perdoa, nos abraça, está sempre de braços abertos ali, ó. Filho, estou aqui. Basta o quê? O arrependimento. O que é o arrependimento? Está seguindo para uma direção, você pender para outra direção. Está vindo para caminhos que levam distantes do Pai? Dá meia volta, querido, e vai para os caminhos do Pai. Que aí sim, nós vamos usufruir do bom e do melhor. Que às vezes aos nossos olhos não parece ser. Quem estava lá na pregação da Ellen, lembra, né, da historinha lá do inferno? Que ele estava lá no céu e tal, aquela calmaria, aquela paz, né, aquela tranquilidade. Aí olhou lá para o inferno, aí que viu? Muita festa, churrasco, balada, cervejão, churrascão, né? Tudo de bom e do melhor lá. Aí, não, Senhor, quero ficar aqui não no céu, quero ir para o inferno mesmo. Misericórdia, né? Mas ele quis ir. Aí chegou lá no inferno e tal, o que aconteceu? Tudo se escureceu, começou o fogo, começou o calor. Ué, cadê a mulherada que estava aqui? Cadê o churrasco? Cadê a bebida e tal? Eu estava assim, não, querido. Aquilo ali só era o quê? Propaganda. Só era comercial. Aquilo ali, realmente, quando você vê com seus olhos, vem, é isso aí mesmo. Mas só que na realidade, o inferno é isso aqui. É. Só no truque, né? Então, assim, o inimigo ama isso. Né? Ama nos enganar, ama nos mostrar o mundo de uma forma bacana, de uma forma feliz, né? A gente vai evangelizar ali na porta das boates, vê, né, as bio lá tudo feliz e rindo e tal, né? E fica até 5 horas da manhã, nossa, mas não, olha só que saudade que me dá dessa época. Sabe, o inimigo, ele é sujo, ele vai mostrar isso. Mas assim, a palavra nos ensina algo que é um remédio contra todo esse tipo de cilada que o inimigo coloca nas nossas mentes, todo esse tipo de seta. E nós vamos aprender hoje. Amém? Servir para a sua vida e servir para a vida de outros também. Porque Deus quer te usar como um canal para alcançar outras vidas. Amém? Então vamos lá. No mundo, é assim que eu falei. Quando você tem algo para oferecer, você é bem tratado, você é desejado, você é querido. Mas quando não se tem nada, as pessoas viram as costas para você e nem lavagem de porco elas não te dão mais. Tanto que você se tornou importante. Né? Provérbios 14, 12. Abra lá e alguém com a voz bem bonita. Leia aí pra gente. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo de em caminhos da morte. Isso. Há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas acabam levando para a morte. Então muitas vezes a gente olha para aquilo e acha que aquilo é bom, né? Que aquele caminho é um caminho bom, aquele caminho do mundo, né? Tudo no mundo é muito bom, todo mundo é muito legal, é muito prazeroso, né, as coisas do mundo. Só que a Bíblia fala, há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons. Não é verdade? Muita gente quer ir para caminhos que assim, poxa, mas eu gosto tanto disso, mas faz tão bem. Só que na verdade, há muitos desses caminhos acabam levando para a morte. E é o que nós não queremos. O que nós queremos é vida eterna ao lado do nosso Pai. Amém? É o que eu quero. Em 1 João 2,15, abra aí, 1 João lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João 2,15.
Eu falo, a Bíblia é o manual do cristão. Se você quer vencer os pensamentos errados, você quer dominar os desejos errados, a Bíblia está aqui para nos alimentar e para nos direcionar. Então olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ó. Não ameis o nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que sério. Né? Então assim, se nós amamos as coisas do mundo, a Bíblia diz, não sou eu, que o amor de Deus não habita em nós. Porque quando o amor de Deus habita nos nossos corações, nós abrimos mão do que for preciso por amor a esse Deus. Não é verdade? A Bíblia, pessoas abrem mão aí de conforto. Abraão abriu mão de tudo, largou tudo, porque ele amava a Deus, ele seguiu a direção de Deus, foi para uma terra que ele nem conhecia, né? Não conhecia ninguém, não sabia nem para onde é que ele ia, mas ele seguiu a direção de Deus. Então isso aqui é o quê? Um coração apaixonado por Deus, um coração que realmente ama ao Senhor. Então assim, coloca a mão na sua consciência. Será que você tem amado as coisas do mundo? O que do mundo tem dominado seu coração? O que a gente fala coisas do mundo? É aquilo que se opõe à vontade de Deus. É aquilo que realmente o maligno veio para trazer. Que é destruição, é morte, é mentira, é roubo, é enganação. Tudo isso são as coisas do mundo. E muitas vezes isso nos atrai, realmente, de certa forma. E se isso tem nos atraído, querido, olha para o seu coração nessa noite. Eu olhei para o meu. O que no mundo pode estar tomando espaço no nosso coração? Isso pode estar impedindo muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Esse pedacinho do mundo que o nosso coração ainda ama, impede do nosso coração ser cheio da presença de Deus, ser cheio do amor de Deus. Eu sempre oro, Senhor, enche meu coração com o amor do Senhor. Porque se não tiver amor, de nada vale. Não é verdade? Então assim, se nós amamos ao mundo, a palavra diz que o amor do Pai não está em nós. Mas as coisas do mundo são muito boas, claro. Todo mundo está cansado de saber isso, né? E muitas vezes nós acostumamos com tudo que há no mundo e passamos a nos comportar como se também fôssemos do mundo. Então, ou seja, as coisas vão começar a se tornar muito normais para nós. Por quê? Nós vamos para a faculdade, a gente vê ali o pessoal mentindo, o pessoal fofocando, falando mal do outro. A gente vai no trabalho, é cobra comendo cobra, né? É imoralidade. O que mais a gente vê por aí? É o povo indo pro barzinho beber e fumar. A gente acaba, né, a gente vai convivendo tanto com isso, que a gente, claro, convive mais com o pessoal do mundo que com o povo da igreja, não é verdade? E sim, essas coisas acabam se tornando muito normais pra gente. A gente vai convivendo tanto com aquilo ali, essas coisas começam a ser normais. Ah, o que tem a ver? Ir para um barzinho ali, tomar uma cervejinha. Mas será que você consegue parar na cervejinha? Numa latinha? Ah, o que tem? Fumar um cigarro ali é só para relaxar. Nossa, quando eu fumo um cigarro e tomo uma latinha, eu ouço muito isso no meu trabalho. Nossa, hoje é sexta-feira, meu Deus, estou com vontade. Você sabe o que eu quero? Aí eu penso, nossa, quer ir para a igreja orar, buscar Deus. Só que não, né? Só que não mesmo. Ah, eu quero sentar no barzinho assim com meus amigos, sabe? Tomar uma latinha e fumar um cigarro relaxado, dormir relaxado, sabe? Eu vejo, gente, como o inimigo é sujo, né? Como realmente o mundo jaz no maligno. E a pessoa está ludibriada com aquilo, acha que aquilo realmente é o bom da vida. Só que na verdade não é. Né? Esses caminhos que parecem ser bons, na verdade, levam para a morte. Né? Levam para distante do Pai. Para mim é o pior de tudo. Se distanciar da presença de Deus. É que nem o coração de Davi, né? Senhor, pequei contra ti, não aparta de mim o seu espírito. Será que nós temos tomado essa posição em Deus? Eu tenho buscado em Deus, falar assim, Senhor, eu quero um coração que nem o de Davi. Porque ele era um homem que pecava, que errava, mas ele era segundo o coração de Deus, por quê? Ele amava a presença de Deus mais do que títulos, mais do que tudo. Né? Então assim, o desespero dele, tipo assim, a diferença de Davi para Saul. Saul preocupado com reputação. Nossa, o que os outros vão pensar? Né? Eu sou rei, como é que vai ficar a situação? Já Davi não estava nem aí para o que os outros pensavam. Tanto que quando chegou a arca de Deus, a arca da aliança lá, que representa a presença de Deus, ele saiu lá com roupa de baixo, né, dançando, tocando pandeiro e tal, e dançando, se alegrando. Deus não estava nem aí para o título que ele tinha de rei, né, a postura que ele tinha que manter ali, né, de poderoso, de soberano. Só que não, ele amava a presença de Deus, ele deixava esse amor exalar nas suas atitudes. Então ele tinha esse coração de, Senhor,
pode vir a consequência, porque todo pecado tem consequência, querido. Todos nós aqui somos cientes disso, né? Mas quando a gente peca consciente, aí parece que a consequência é maior ainda. Né? Então, assim, Davi não estava preocupado com as consequências que viriam. A maior preocupação dele era justamente essa: Senhor, não tira de mim o seu espírito, não aparta de mim a sua presença, não deixe que eu viva distante da sua presença. Realmente Davi se preocupava com isso. E aí muitas vezes, como a gente não está com o pessoal da igreja, quando a gente está com o pessoal da igreja, né, todo mundo é santo, né, e tal, é mais fácil, né, buscar Deus, falar das coisas de Deus e tal. Mas quando a gente está lá no mundo, será que realmente a gente tem se conformado com as coisas do mundo? Ou tem buscado transformação, renovação dia após dia? Nós temos que parar e pensar nisso também. Aqui, ó, fala no 16, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Entendeu? Então, assim, a glória, né, status, riquezas, tudo isso fora da vontade de Deus, nos afasta realmente da vontade de Deus para nós. Nos afasta de ter a presença de Deus. E o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos aqui querem viver eternamente ao lado do Pai? Eu quero. Por isso que, assim, busco abrir mão de todos os pecados mais deliciosos que tem aí no mundo. Busco abrir mão de fazer a minha vontade, porque eu quero passar a eternidade ao lado do Pai. Quanto mais próximo de Deus, melhor vai ser para mim. Então é isso que nós buscamos. Quando a gente realmente ora, quando a gente jejua, muita gente não quer, né? Quem disse que toda hora a gente quer jejuar? Toda hora a gente quer ler a Bíblia? Com certeza que não é com todos aqui. Mas toda hora a gente quer pecar. Quase toda hora, né? Porque a nossa natureza é ruim mesmo. Então, assim, as coisas do mundo são muito boas, mas elas são passageiras. É aquele prazer momentâneo, prazer do êxtase ali, né? Essa amiga minha lá do trabalho estava falando que cheirou, lança perfume. E ela fica, nossa, mas por que, né? Fui pra uma festa ali, nossa, agora eu tô acabado, trabalhando, dá toda dor de cabeça, não sei o quê. Eu perguntei, nossa, qual que é a graça de cheirar lança-perfume? E ela, sabe que eu nem sei também, né? Não sei, é uma coisa assim que você fica... Eu falei assim, gente, que graça que tem isso, meu Deus do céu. E nem ela sabe por que ela usa isso. Imagina por quê? Porque os amigos dela usam. Porque o pessoal que ela está convivendo ali faz aquilo. Então o quê? Nós somos levados a se conformar com as coisas do mundo se nossas raízes não estiverem em Cristo, não estiverem em Deus. Por isso é importante a gente, quando vir a tentação, mas eu escolho... Não vou cantar não, gente, tá? Não, mas eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Porque o que nos faz separação de nós e Deus? Não é o pecado? Então se nós escolhemos o pecado, automaticamente nós escolhemos nos afastar da presença de Deus. Né? E é o que nenhum de nós quer, não é verdade? E o que leva as pessoas a quererem voltar para Deus? A pessoa ali foi para o mundo, deslumbrou e tal, beleza. Só que chega um momento, já aconteceu acho que com 99,9% aqui, né? De estar na igreja, aconteceu comigo. De estar na igreja, ser líder, conhecer a palavra de Deus de cabo a rabo, saber todos os projetos, as promessas de Deus para a minha vida, só que acaba indo para o mundo, sabendo que aquilo é errado, porque o mundo cega, o inimigo cega as nossas mentes, cega os nossos olhos para achar que aquilo que a gente está fazendo da nossa vontade é o certo, só que não é, né? Então assim, e acaba que uma hora a gente cai em si. Já viram, né? Alguns vêm pela dor e outros pelo amor. Então assim, eu acredito que alguns de nós até vieram pela dor, mas alguns de nós pelo amor. Graças a Deus foi o meu caso, mas pode ser. E se um dia, talvez, né, Deus nos guarde, cada um de nós aqui, mas pode ser que um dia um de nós esteja lá no mundo, novamente, sendo enganado, cegados pelo mundo. Será que a gente vai lembrar dessa palavra aqui? Né? Que o inimigo tenta, e todos os dias não para, seta na sua mente, vem aquela tentação, vem aquela oportunidade ali de mentir, aquela oportunidade de roubar, de tirar vantagem em cima do outro, e nós acabamos esquecendo. E uma brechinha vai se abrindo, quando você vai ver, já está todo enlaçado.
Aí já não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de orar. Não, deixa para semana que vem. Não, hoje eu vou aqui para o barzinho, nada a ver, vou perder a intercessão, vou para o barzinho e tal. Não é o projeto de Deus para nossas vidas. Mas, Deus respeita nossas escolhas? Respeita ou não? Você viu o que o pai fez ali quando o filho pediu? Não, me dá toda a parte dos meus bens, me dá toda a minha herança. O que o pai fez? Não vou te dar não. O pai fez isso aqui nessa parábola? Porque Deus respeita as nossas escolhas. Querido, se você quer ir para o mundo, Deus respeita a sua escolha. Só que Ele olha e fala, ele tem perdido muito tempo. Esse está cegado realmente pelas coisas do mundo. O pai fica vendo, esperando de longe. Muitas vezes, Deus está nos olhando e permite situações de tragédia, para muitas vezes a gente voltar para Deus novamente. Então assim, pense nisso. Se um dia você se sentir, você se ver cegado pelo inimigo, cegado pelo mundo, lembre dessa palavra, que realmente está lá de braços, Deus está lá de braços abertos, olhando para você e falando, meu filho, minha filha, não perca mais tempo. Isso vai te privar de passar uma eternidade comigo. A eternidade não são 80 anos. O mundo é 80 anos, né? O mundo a gente vive aqui 70, 60, 40 anos. Isso é passageiro. Será que compensa mesmo? Vamos parar e analisar. Poxa, será que compensa eu viver a minha vida aqui do jeito que eu quero? Fazendo todas as coisas que eu quero? Porque me agradam? Mas essas coisas vão me levar para distante de Deus. Muitas vezes passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso é a eternidade. Ou será que compensa você abrir mão muitas vezes de fazer nossas vontades para passar a eternidade com o Pai? Porque se o amor do mundo está no seu coração, querido, o amor do Pai não está no seu coração. Então você vai ter que decidir, você vai ter que fazer a sua escolha. Ou amar o mundo, ou amar a Deus. Não dá para conciliar as duas coisas. Em Apocalipse, quem lembra aqui da palavra do morno, e do frio, e do quente? Porque tu não és nem frio e nem quente. Porque tu és morno. Estou a ponto de te vomitar da boca. Então assim, Deus não quer isso. Deus quer ver nós quentes, nosso coração fervendo de amor por Deus, Espírito Santo. Sabe assim, aquela chama que já teve no seu coração? Aquela chama que alguns aqui foram para o retiro, sentiram? Cara, se a gente não cuidar, se a gente não alimentar essa chama se apaga. Esse amor por Deus se apaga. Na Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo que se auto-apaga dos nossos corações. Somos nós. Somos nossas atitudes que levam realmente o Espírito Santo a falar cada vez menos. O Espírito Santo quebrantar cada vez menos nossos corações. O Espírito Santo trazer humildade, trazer amor. Somos nós que fazemos isso. Mas, lembre sempre, Deus respeita as suas escolhas. Não é porque eu estou no mundo, Deus está permitindo, é porque Deus quer. Meu querido, não é assim. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você acha que se Ele pudesse fazer robozinhos que eu adorava dia e noite, não teria feito? É só que Deus quer que nós o amemos de coração, não por obrigação. Não é verdade? Em Mateus, a gente vai entender aqui, Mateus 12:43, o que acontece com a pessoa que está lá na casa do Pai, está usufruindo das bênçãos de Deus e depois acaba se afastando. Sai, volta para o mundo, volta a beber, volta a fumar, volta aos vícios, volta a mentira, volta a hipocrisia, volta a inveja, volta aos vícios. O que acontece com essa pessoa? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então diz, até o 45. Por isso diz, voltarei para minha casa, onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha aí. Muitas vezes nós estávamos no mundo, tinha espíritos imundos que oprimiam as nossas vidas, tinha espíritos imundos que tomavam o lugar de Deus no nosso coração. A gente vem para a igreja, vai para o retiro, vai para o encontro, no louvor, Deus pega e nos liberta. A gente se sente livre, alegre, feliz. Só que aí
gente não vai alimentando aquela chama vai se apagando, a gente vai ficando morno e acaba saindo da igreja. Ou seja, aquele espaço que era de Deus, que era do inimigo, e Deus libertou e encheu da presença de Deus, encheu com o Espírito Santo, já apagou. Já não tem mais, ou seja, a casa está livre, está preparada. O que acontece? Aquele espírito imundo que dominava a sua vida antes, que dominava as nossas vidas, ele vem com mais 7 espíritos imundos piores do que ele era. Não sei o que eu estou falando aqui não. Buscando e voltaria para o mercado de onde saí, e chegando acho desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o que era antes. Então imagina como você era antes, sua vida de depressão, sua vida de solidão, né? Sua vida de inquietação, aquela falta de paz, falta de amor. Você vem para a igreja, gente de Deus se esvazia, foge da igreja, aí vem que volta aquela depressão, só que 7 vezes pior. Por quê? Nós não alimentamos a chama do Espírito Santo no nosso coração. Nós deixamos ser deslumbrados pelas coisas do mundo que aos nossos olhos parecem ser muito boas. Realmente são lindos, são gostosos, suculentos. Só que trouxe morte. E nosso estado é muito pior do que o que era antes. Isaías 59:2 não precisa abrir não. Fala o que a gente já falou. Que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não nos ouça. Então olha só, nós decidimos ir para a vida do pecado, nós decidimos ir para o mundo, nós decidimos afastar de Deus automaticamente. Esse pecado gera aquele muro, né? Aquele distanciamento, e aqui fala que o pecado acaba tampando até os ouvidos de Deus. Às vezes, para Deus conseguir nos ouvir, nos atender, a gente tem que gritar muito alto. Esse gritar muito alto eu falo de muito sofrimento, de muita dor. Por quê? O estado daquela pessoa é muito pior do que era antes. Então assim, ela tem que clamar, tem que ouvir, porque já está muito em pecado, já está dominado ali pelo inimigo. Mas Deus respeita as nossas escolhas. Quem decidiu isso, querido, foi você. Quem decidiu isso foi eu. Não está amarrado nenhum de nós, mas a pessoa que decidiu. Entendeu? Então Deus respeita as nossas escolhas. Deus não vai te obrigar a fazer o que você não quer, mas Ele te mostra o caminho. Se você está aqui, porque Deus ama a sua vida. Se você está aqui, porque Deus quer te mostrar realmente o prazer verdadeiro das nossas vidas, que é habitar na presença de Deus continuamente, ouvir a voz de Deus. Em Romanos 12:2, está finalizando, fala assim, e não, muito conhecido esse versículo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus nos traz aqui, querido? Às vezes, falando, você olhou para o seu coração e falou assim, nossa, realmente, Helder, você tem razão. Meu coração ainda tem amado essa parte do mundo aqui, que eu sei que Deus não se agrada, mas eu acho que Deus não se importa muito com isso. Deus se importa. Se isso vai contra a vontade dele para a sua vida, Deus se importa com isso sim. E isso pode te privar de muita coisa. Então por isso que hoje Deus te traz uma solução. Fabiane, Ivna, Jailton, Valdeir, não vos conformeis com este mundo. Não é normal você fazer o que é contra a vontade de Deus. Mas, não faça isso. Mas o que você tem que fazer é transformar pela renovação da vossa mente. E essa renovação é a renovação diária, querido. São conceitos que têm que ser renovados em nossas vidas diariamente. Para que, tem a promessa aí, ó, nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se a gente insiste em viver da forma que a gente quer, nós vamos nos restringir. Isso aqui, nós não vamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E nós não queremos isso, não é verdade? Nós queremos viver isso aqui, as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, todos os dias, vamos virar para o Senhor e falar assim, Senhor,
renova minha mente. Que não se torne normal nada que há no mundo na minha mente. Eu não aceito na minha vida nada que há no mundo, nada que me afaste do Senhor. Por quê? Em 2 Pedro 2, 21, 22, fala o seguinte: porque é melhor que eles fora não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Então a palavra diz que é melhor que a gente nunca nem tivesse aparecido aqui na Atos e Vida, nunca tivesse conhecido a palavra de Deus, que a gente conhecer e virar as costas e falar assim: não, eu prefiro o mundo, eu prefiro a minha vida do jeito que eu quero viver. É melhor que a gente nunca tivesse conhecido, querido. Por quê? Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se apruma em fazer, na Bíblia fala que ele sofrerá muitos açoites.